Olá, meu nome é Wendel Dantas e eu sou fundador da abordagem Avaken e criador do site avakens.com.br. Nesta videoaula vamos falar sobre como você pode descobrir o propósito da sua vida. A primeira coisa que você precisa saber é que para os Avakens não há na vida um sentido pré-programado. Muitas pessoas passam boa parte das suas vidas se perguntando: puxa, qual será a minha missão sobre a Terra? Para os Avakens, embora tal missão possa existir, ela não é ordinariamente revelada às pessoas ao longo da vida. Portanto, para nós, o propósito da vida está em planejamentos que nós mesmos fazemos e que tenham um desdobramento social também. Eu gostaria também que depois você baixasse e lesse o nosso livro Encontre Seu Caminho, um guia para uma vida repleta de significado. Este livro está disponível gratuitamente no site avakens.com.br. Vamos falar um pouco sobre o ser humano agora. O ser humano possui 3 diferenciais que são típicos da nossa espécie. O primeiro é a liberdade de escolha. Somente nós, os seres humanos, temos a capacidade de escolher um caminho em detrimento de outro de modo consciente. O segundo diferencial tipicamente humano é a consciência. Somente nós, os seres humanos, temos a capacidade de rever os nossos comportamentos, atitudes, crenças e valores, refletir a respeito deles e, se necessário for, nos transformar. O terceiro diferencial humano é a capacidade de abstração. Somente a nossa espécie tem a capacidade de se transportar para um momento futuro, imaginando a sua vida em uma outra situação. Esses diferenciais humanos tornam a nossa espécie única com relação aos outros seres da natureza. Portanto, todos os seres humanos, do ponto de vista dos 3 diferenciais, são iguais e por isso dignos de respeito. Vamos falar um pouco agora sobre os estados humanos, porque essa reflexão será importante para que você entenda o propósito da vida dentro da abordagem Avaken. Antes da era industrial, do desenvolvimento tecnológico, desse momento no qual nós vivemos, a vida do ser humano estava basicamente concentrada em ambientes rurais. Naquele momento, as famílias costumavam trabalhar juntas na lavoura, conversar, almoçar debaixo do tronco de uma árvore. Então, as relações humanas naquele momento eram muito mais profícuas. Havia um relacionamento, uma troca de ideias e um conhecimento maior, não somente com relação às famílias das próprias pessoas envolvidas, mas a toda a comunidade, porque se prezava naquele momento o bem coletivo. Com a industrialização, com a Revolução Industrial no século XIX, entre séculos XVIII e XIX, houve uma intensa migração das pessoas dos ambientes rurais para as grandes cidades. O livro Londres e Paris no século XIX, por exemplo, narra de forma interessantíssima essa transformação naquele momento histórico. Segundo a autora, as ruas naquela época eram cheias de excrementos porque não havia uma preparação para tratamento de esgoto naquele momento, não é? As cidades não estavam preparadas para esse grande êxodo rural. As pessoas se apinhavam em porões sujos e escuros, várias famílias moravam juntas e isso também causou várias doenças. E no próprio ambiente industrial, as fábricas funcionavam em porões mal ventilados, a mão de obra abundante fazia com que os salários fossem baixos, etc. Essa profunda transformação no modo de vida do ser humano, que ainda persiste até hoje, levou o ser humano a um estado que nós Avakens chamamos de dormans. O estado dorman ele pode ser identificado por meio de 5 leis universais. Isso quer dizer que quem está no estado dorman opera segundo 5 leis universais. A primeira lei universal dorman é a lei da absolutez. Essa lei é conhecida na filosofia pelo nome de relativismo. Segundo a lei da absolutez, as pessoas perdem a noção de que as coisas devem ser consideradas em suas particularidades. Um exemplo interessante é o de um jovem empresário brasileiro
que um jovem administrador, melhor dizendo, que foi fazer uma reunião com alguns empresários japoneses que estavam interessados nos produtos da empresa na qual esse jovem trabalhava. Provavelmente por causa de um vínculo, não é, com relação à faixa etária, esse jovem começou a se direcionar ao mais jovem membro da equipe dos japoneses. Ele não levou em conta, por exemplo, que naquela cultura, em geral, os mais velhos assumem as negociações. Essa absolutez, portanto, de regras levou o jovem e, obviamente, a sua empresa a não concretizarem essa negociação. A absolutez, portanto, ela parte do ponto de que todos somos iguais, todas as situações são iguais em todos os momentos e merecem sempre os mesmos tratamentos. Isso não é verdade. A segunda lei universal dos Dormans é a lei da dogmática. Segundo essa lei, os Dormans tendem a seguir pessoas em determinados caminhos ou principalmente imitar os caminhos já trilhados por outras pessoas. Isso é muito comum no ambiente corporativo, por exemplo. Empresas como IBM, Apple e Microsoft inventam algum produto e logo em seguida outras empresas menores passam a copiar esses produtos, em alguns casos com qualidade muito inferior. A lei da dogmática, portanto, prevê que as pessoas que estão no estado Dorman tendem a seguir e a imitar coisas ou conceitos inventados por outras pessoas. A terceira lei universal dos Dormans é a lei do amor próprio, que pode também ser traduzida ou entendida como individualismo. O amor próprio, surgido, segundo Ian Watt, não é, no seu livro A Ascensão do Romance, surgido a partir do momento da invenção da noção de indivíduo após a Revolução Industrial, prega que eu devo pensar somente em mim e não nos outros. Isso causou um grande colapso social, que foi um dos motivos que levaram o ser humano ao estado Dorman. A quarta lei universal dos Dormans é a lei da sofismática. Segundo essa lei, o que importa é convencer os outros, seja por meio da verdade ou da mentira, para que eu possa satisfazer os meus próprios objetivos. E por fim, a quinta lei universal dos Dormans é a lei da força. A lei da força, em geral, é empregada quando a lei da sofismática não surte um efeito esperado. A lei da força, por exemplo, leva as pessoas a dizerem coisas do tipo: "Você sabe com quem está falando?", que são argumentos muito comuns na cultura do povo brasileiro. Bem, onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar é que para os Avakens, a viver em um estado Dorman e, portanto, submetido às 5 leis universais Dormans, causa infelicidade e não nos leva ao propósito da vida, porque para nós o propósito da vida está na egotranscendência. A egotranscendência nada mais é do que quando nós saímos de nós próprios e começamos a enxergar o outro e a auxiliar o outro. É uma doação. Embora nós, os Avakens, tenhamos criado nomes para essas coisas, elas podem ser observadas em todos os momentos da história. Se nós considerarmos, por exemplo, pessoas ilustres, mundialmente conhecidas e admiradas, como, por exemplo, Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa e outros, nós veremos que todas essas celebridades, essas personalidades, melhor dizendo, operavam segundo uma lei de egotranscendência. Quando nós passamos a pensar no outro e ter em nossos desdobramentos pessoais também um resultado que beneficie o outro, nós encontramos o propósito da vida. A abordagem Avaken criou um método para que isso seja conseguido. Nosso método se chama CREIA. Essa palavra CREIA, ela é um acrônimo das ferramentas que nós usamos para que nós alcancemos o princípio da egotranscendência, que é o que vai nos definir o propósito de vida. CREIA é um acrônimo para criar, experienciar e agir. Quando eu falo de criar, eu estou falando de planejar, ter um sonho, ter um propósito de vida, trabalhar pela manutenção da nossa saúde,
Esses tipos de planejamentos intelectuais, eles podem ser alcançados pela fórmula PR é igual a PC mais GR. Essa ferramenta significa progresso é igual a processo mais garra. Sem processo, ou seja, sem pequenos passos persistentes, ninguém consegue progresso em setor nenhum. Portanto, para alcançarmos um sonho, seja ele terminar a faculdade ou nos tornarmos empresários, nós precisamos de planejamento, de passos. Quando criamos alguma coisa e trabalhamos pela manutenção da nossa saúde e efetivamente executamos os planejamentos feitos, nós temos uma sensação de autopreenchimento. Isso é uma forma de encontrar o propósito da vida. A segunda forma é experienciando relações. É você aproveitando e aprendendo em todos os momentos de interação que você tenha. Seja com o porteiro do seu prédio, com o jardineiro, com a moça que serve café no seu escritório, com o seu superior, com o advogado da sua empresa. Enfim, em todos os ambientes nós podemos aprender coisas novas e ensinar coisas novas. Essa preocupação com o outro, preocupação verdadeira. Quando falamos de experienciar, nós estamos falando da técnica ou da ferramenta voar. Voar é um acrônimo para ver, ouvir, aceitar e refletir. O Avakian, nas suas interações humanas, ele vê a pessoa, olha para ela, verdadeiramente a enxerga, ele a ouve, ele aceita suas opiniões, embora possa divergir delas, e ele reflete depois sobre aquela interação que ele participou anteriormente. Então, toda vez que você for trocar uma ideia com uma pessoa, seja para vender alguma coisa ou mesmo com amigos, siga o voar, ver, ouvir, aceitar. Após a interação, você reflete sobre a sua prática para que você possa evoluir dessa forma. O terceiro modo de encontrar propósito na sua vida é agindo. É fazendo o que você está fazendo agora. Ouvindo uma audioaula, assistindo uma videoaula como essa, para que você possa aprender e aplicar. Esse é o primeiro passo. Esse é o agir. O agir, ele pode implicar, por exemplo, em controlar ou refrear nossos maus hábitos. Portanto, nesse caso, no qual você tem que se controlar, você pode usar a ferramenta PARE. PARE é um acrônimo para parar, abstrair, recompor, evoluir. Ou parar, abstrair, relevar e evoluir. Então vamos supor que você esteja enfrentando uma situação adversa. Você não tenha passado em um concurso público de extrema importância para você. Ao receber aquela notícia, você deve parar, abstrair. Abstrair para a abordagem avakiana é o seguinte: você vai se transportar mentalmente para um momento futuro, no qual aquela situação já estará resolvida. Você tem duas formas para isso. Você pode fazer de modo jocoso, encontrando um ponto que possa te levar a dar risada daquela situação, ou você pode enfrentá-lo com dignidade. Abstraiu, refletiu sobre a situação. Bom, eu não estava preparado mesmo, bola para frente, vamos lá. Isso é abstrair. Recompor é quando você retorna ao estado atual, recompõe seus sentimentos, aprende com a situação e aí você evolui. Quando você está lidando com outras pessoas, sei lá, você está lidando com crianças e você não está com muita paciência, pare, abstraia, releve, né? Se for algum comentário, você é chato, você é bobo, você é isso, você é aquilo, não somente com criança, mas com outras pessoas, releve. E dessa forma, ao se autoavaliar, você vai evoluir. Bom, então, resumindo a história, nós só conquistamos o propósito da vida, aquele autopreenchimento, aquela sensação de felicidade, segundo a abordagem dos Avakians, quando nós saímos de um estado dorman e passamos para o estado Avakian. Para sair do estado dorman, nós precisamos abolir as 5 leis universais dormans e começar a agir de modo ego-transcendente. Isso é, todas as nossas ações devem ter um desdobramento social, coletivo, comunitário, deve contribuir para o nosso crescimento e o crescimento dos outros.
Isso pode ser feito utilizando-se o método CREA, que pode ser resumido como um acrônimo para criar, experienciar e agir. Para cada um desses passos, criar, experienciar e agir, nós temos fórmulas ou ferramentas específicas. PR é igual a PC mais GR, voar e pare. O sentido da vida está fora de nós, ele está no outro. Quando paramos de pensar em nós mesmos, tudo começa a fazer sentido. Eu espero que essa videoaula, melhor dizendo, tenha sido importante para você, que você tenha aprendido alguns conceitos. Leia o livro que eu sugeri no começo dessa apresentação, eu tenho certeza que você vai aprofundar seus conhecimentos. Qualquer dúvida é só enviar uma mensagem pelo canal de comunicação do nosso site, avaquens.com.br. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima!